Então, vamos aqui à segunda parte da nossa conversa com Edilene Morikawa. Nós estamos falando aqui sobre esse novo modelo, essa nova forma de aprender. Estamos falando sobre o Open Learning Connect. Já falamos um pouco sobre o que é, como surgiu, falamos também sobre o papel aí dos educadores, como que as crianças aprendem. Falamos sobre alguns dispositivos, como as tutorias individuais, as pesquisas, os projetos, o roteiro de estudo. E aí a gente queria saber um pouquinho mais, Edilene, sobre a questão das oficinas. O que acontece nessas oficinas? Existem outros dispositivos também, como as rodas de compartilhamento, as assembleias, os grupos de responsabilidade. Como que isso se dá na prática do Open Learning Connect, sendo tudo isso acontecendo na vida do educando? Muito legal. Então, como estávamos, né, já pensando sobre esse novo modelo, não é tão novo assim, não, porque esse modelo de educação é inspirado na Escola da Ponte, pelo professor José Pacheco, que iniciou 40 anos atrás, nosso amigo e coordenador geral da Open Learning Connect, vale ressaltar. O professor José Pacheco está conosco, está ajudando nessa construção e, enfim, a equipe que temos hoje na Open Learning Connect é uma equipe altamente preparada e muito conectada com essa paixão por esse modelo de educação. Então, a gente não está falando de um modelo a ser seguido, estamos falando do amor, estamos falando de paixão, estamos falando de compromisso com a educação. Tem um livrinho do nosso amigo José Pacheco que se chama Inovar é assumir um compromisso ético com a educação. O livro é maravilhoso, fica a dica, mas só esse título já diz muita coisa, né? Então, o que nós estamos propondo, na verdade, não é um produto, mas sim um compromisso. Nós estamos estendendo as mãos para dizer, olha, vem com a gente, que nós queremos nos comprometer com a educação, a melhor educação do mundo para o teu filho, a tua filha. E aí... Uma coisa que eu queria ressaltar é que toda essa parte que está sendo dita, de todos esses mecanismos, esses dispositivos, eles estão todos estruturados no modelo online. Então, as crianças elas vão usar isso diariamente de forma natural e sem costuras, né? De forma bem fluida. Então, o registro dessas atividades vão ser feitos dentro de agendas, e a gente conta com toda a estrutura da Google para nos auxiliar nesse sentido, bem como outras agendas, bem como outras ferramentas que estão sendo incorporadas a todo esse rol de tecnologia que as crianças vão usar. Então, isso. Pode falar. Não, maravilha, é isso mesmo, a tecnologia tem que estar a serviço da educação. A educação não pode cumprir protocolos para dar conta de tecnologia, né? Por que eu digo isso? Porque eu já fiz vários cursos online e muitas vezes eu me via numa situação em que eu tinha que dar conta de uma coisa que estava exigindo e eu queria cumprir, precisava cumprir, porque estava ali aquela ferramenta e precisava preenchê-la. Muitas vezes eu me perdi, falei, mas por que eu estou aqui mesmo? Não foi para isso, vim aqui para aprender. Acaba então, sendo o fim, né? Muitas vezes a tecnologia acaba sendo o grande alvo, sendo que a aprendizagem em si fica em segundo plano, muitas vezes, né? Isso. E esse é o seu papel, né, Luciano? Você é o responsável por garantir que todas essas ferramentas tecnológicas estejam a serviço dos educadores, das crianças, dos seus sonhos, das suas realizações, das suas relações interpessoais, né, garantindo que ela flua. Isso, flua de maneira bem contínua, bem tranquila, né?
afinal, existe aí um outro saber e fazer que está sendo desenvolvido também, que é a alfabetização digital, né? Existem conceitos como usar uma agenda digital, que é algo que nunca vai acabar, né? A agenda física, ela vai morrendo aos pouquinhos e tudo vai se tornando digital. E, embora a gente ache que as crianças que são digital natives, né, elas já nasceram nesse mundo e elas absorvem naturalmente, a realidade mostra que não é bem assim. Elas realmente precisam desenvolver todo esse aparato de até uma questão lógica de como lidar com essas ferramentas, né? Vocês têm todo um conhecer aí dessas ferramentas e como e a lógica que existe por trás delas, para que realmente não seja um problema na sua vida a tecnologia, mas sim uma solução. Exatamente. E é isso. Então, você tinha perguntado, né, sobre, então, como fazer, né, assembleias, que são grupos de responsabilidades desse modelo do Open Learning Connect. Vale lembrar que todo esse modelo de educação que nós estamos aqui falando, conversando, ele já foi validado, ele é feito, ele não é um sonho a ser colocado em prática, ele já é realidade. Ele existiu na Escola da Ponte, no projeto Âncora, onde eu e o professor José Pacheco trabalhamos, junto com toda a equipe maravilhosa, que hoje também fazemos aqui na Escola Aberta de São Paulo, que é uma escola desse modelo de educação, né? Por exemplo, eu estou agora na escola, né? É um salão de estudos. Aqui, crianças de todas as idades compartilham este espaço, cada uma com seu roteiro, cada uma com a sua demanda. Não tem sinal, não tem ninguém que diz, olha, agora acabou, vai começar outra vez. Não, a criança sabe onde ela tem que estar, porque ela tem que estar, o compromisso que ela assumiu, né? E ela fica tranquila, porque ela está fazendo aquilo que tem muito sentido para ela. Ela não fica ansiosa para ir embora, pelo contrário. O grande problema aqui era a hora de ir embora, ninguém quer ir embora, né? Todo mundo quer ficar. Você que é voluntária aqui conhece bem, né, Luciano? Sim, sim. E o que nós estamos dizendo é que, então, que já existe, que já é validado, que nós já fazemos. A equipe da Open Learning Connect já faz isso. Só que agora vai ser uma forma de expandir, né? Por exemplo, aqui na Escola Aberta a gente atende a comunidade do entorno, né? Um raio aqui de 3, 5 quilômetros, no máximo 10. A Open Learning Connect, ela vai conseguir atingir uma escala planetária, Planetária, né? sim, sim. O que nós não poderíamos fazer fisicamente. Mas roteiros de estudos, tutorias individuais, tutorias coletivas, grupos de responsabilidades, assembleias, rodas de compartilhamento, oficinas, da mesma maneira. Né? Imaginando, aqui uma criança que está estudando, de repente ela fala, olha, agora minha oficina é de capoeira, estou indo para o lugar onde a gente combinou, ou no parque, ou aqui, onde vai ter a capoeira, e eu estou indo para lá, depois que tiver a capoeira, eu coloquei aqui no meu plano do dia que eu vou continuar a minha pesquisa sobre o universo, né? O sistema solar, não sei. E essa pesquisa com o sistema solar eu vou fazer junto com o Fabiano, que ele também está fazendo comigo, e a gente marcou o mesmo horário para fazermos juntos, né? Já separamos o material, aí então nesse horário eu vou estar com ele. O Fabiano está fazendo outra coisa e sabe que tem esse compromisso. Isso é possível fazer online. Fantástico. Né? A criança foi para uma oficina, pode ser uma oficina virtual pela Open Learning Connect, como uma oficina física. Um tutor ajudou a criança a encontrar no seu bairro, na sua cidade, que ela gosta. Interagindo com o seu entorno, né? Com o seu entorno. E depois ela diz, epá, depois da oficina eu tenho um encontro aqui com o Matheus, porque nós estamos juntos desenvolvendo o protótipo de um robozinho que queremos colocar em prática, ou colocar para funcionar na roda de compartilhamento que vai ter semana que vem. De repente o Matheus está em Lisboa fazendo isso. O Matheus está em Lisboa fazendo esse protótipo com ele. Então, eu estou muito feliz de fazer parte disso tudo, né? Colocar essa experiência que eu já tive ao longo desses anos todos, né? Dentro desse modelo inovador, e colocando agora em prática neste modelo online, né? Edi, conta para a gente aqui, tem um dispositivo muito interessante que é o grupo de responsabilidade.
Eu acho que ele dá uma ideia bem legal também até onde vai a autonomia nesse processo, né? Você podia dar um exemplo aí para ficar mais claro do que é um grupo de responsabilidade e o poder disso? Nossa, Luciano, olha só, você falou uma coisa muito importante nesse modelo de educação, que é a autonomia, né? Aí um pai pode olhar e falar assim, puxa, mas meu filho, nossa, não dá certo, porque ele não lembra nem de escovar os dentes de manhã, tem que ficar lembrando toda hora, colocar pasta na escova de dente para ele poder escovar os dentes. Como que ele vai lembrar que tem que voltar e tem hora marcada? É possível e é necessário, principalmente para crianças que precisam muito. E a autonomia não é dada, ninguém nasce autônomo. Né? Ninguém dá autonomia, olha, vou te dar um pacote aqui tem autonomia para você usar a vida toda. Não existe. A autonomia é construída, e ela é construída na relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os amigos, com o tutor online, com um amigo de outro país online, com um vizinho. A autonomia é construída, e os tutores da Open Learning School estão preparados a ajudar a estas crianças a construírem sua autonomia. Ah, mas quando que ela fica autônoma para valer? Ninguém é autônomo 100%, né? A gente precisa do outro a vida toda. Mas a gente precisa construir a nossa autonomia para ampliar, para se desenvolver, para evoluir em tudo na nossa vida. E não precisa chegar na fase adulta para ter autonomia. Esse é um grande erro da educação. Né? Tá, é muito comum a gente ouvir assim, nós temos aqui uma escola que prepara o seu filho para a autonomia, que prepara o seu filho para a cidadania, que prepara o seu filho, prepara, é como se ele fosse viver amanhã. A criança é hoje, ela está viva hoje, as relações estão sendo já estabelecidas hoje. E se não é hoje o momento de se começar, lá na frente vai ser muito tarde. Né? Aí a gente vê adultos que são inseguros, que são indecisos, que são dependentes, que ficam perdidos porque não conseguem lidar com a autonomia que agora eles têm que ter. Aquela coisa de o que você vai ser quando você crescer, né? Pois é, eu já sou hoje, já né? Nós já somos. Então, o Open Learning Connect tem esse olhar muito cuidadoso, mas é preciso a construção. E a construção não é simples. Olha, então agora você já é responsável por isso, faça sozinho. Não. É preciso que eu esteja junto, que eu dê um passinho para trás e veja de longe, que eu diga assim, agora ele pode também se autoavaliar, agora eu vou pedir para que ele aceite a ajuda do outro para avaliá-lo e para ajudá-lo, agora eu vou ver se ele consegue fazer sozinho mesmo. Quando ele está pronto, que a gente sabe que ele está pronto para uma determinada situação, que adquiriu essa autonomia para desenvolver isso, é a hora que ele já é capaz de compartilhar o que faz e ajudar o outro a fazer. Perfeito. Isso em todas as esferas, né? Desde as coisas pequenininhas aqui do dia a dia, na situação online ou presencial, como para a vida toda. Então, quando a gente fala dos grupos de responsabilidade, eles são isso, eles são ferramentas para ajudar nessa construção da autonomia. Por exemplo, as crianças podem trazer demandas como toda vez que tem um encontro coletivo, eu quero falar e ninguém deixa, porque todo mundo fala na minha frente. Ao invés do educador dizer assim, então vou colocar uma regra. Agora, quem quiser falar, levanta a mãozinha que está aí né, na plataforma. Não, ele vai dizer assim, o problema é nosso, como a gente pode resolver esse problema? Aí alguns podem pensar, mas para que fazer isso? É mais fácil ensinar a criança a usar a ferramenta e acabou, já está pronto. O processo desta construção, da resolução deste problema, é onde está a construção da autonomia. É onde está a construção que ninguém consegue acessar se não sou eu mesmo. E se não me derem esta oportunidade, nesta relação com o outro, de acessar esta minha autonomia, esta construção, eu não vou conseguir nunca, ninguém vai poder me dar. Como nós falamos, ela não é dada. Então, imaginando ainda este exemplo, este tutor vai perguntar, e aí, como podemos resolver? Uma criança pode dizer, tem uma ferramenta aqui que levanta a mãozinha. Ótimo, vocês concordam que a gente usa essa ferramenta? Alguém pode ter uma outra ideia. Falar, não, essa mãozinha é chata. Vamos fazer um negócio? Cada um faz uma plaquinha em casa e coloca um nome aqui, eu quero falar.
Ah, mas aí todo mundo levanta a plaquinha ao mesmo tempo, como fica? O educador faz essa pergunta, aí outra criança diz, você pode, então, dizer quem falar primeiro. Aí esse educador vai dizer, por que eu tenho que falar quem falar primeiro? Vamos exercer a democracia aqui? Vamos todos pensar juntos e resolver juntos esse problema? Então, alguma criança pode dizer assim, um de nós pode ajudar os demais a fazerem a plaquinha, para ficar uma estética legal, e um de nós anota o nome de quem quer falar na ordem que levantou a plaquinha. E a gente está falando, sim, de uma gestão compartilhada. A gente está falando de autonomia, de democracia, de cidadania, né? Na cidadania, na democracia, não tendo aula disso, mas utilizando os encontros, os momentos que eu estou com os outros para construir todas essas ferramentas sociais fundamentais. E aí pode surgir desta situação um grupo de responsabilidade, né? O que é o grupo de responsabilidade? Então eu sou a pessoa que ele faz a plaquinha, ensina todo mundo, eu faço uma oficina, quem quiser aprender a fazer, marca aqui comigo um horário, vou ensinar a fazer a plaquinha, porque eu sei fazer uma dobradura legal, que fica uma coisa bem legal, todo mundo gostou. O outro diz, eu fico responsável pela mãozinha, e a gente é um grupo de responsabilidade. E pode surgir demandas, por exemplo, um conflito durante uma conversa. Esse grupo pode se especializar em gestão de conflitos, estudar sobre conflitos, como mediar conflitos, para aplicar. Conflitos são bem-vindos, né? Os são conflitos, bem-vindos. Usá-los como uma oportunidade para aprender mais, né? Para aprender mais, exatamente. Essa forma de encarar os conflitos é um exemplo muito prático, muito claro do que muito é falado, né? Aqui nós colocamos os alunos no centro da aprendizagem, mas como? Como que é feito isso, né? E muitas vezes isso fica mais na retórica, no campo do falar do que do fazer, né? Isso daí é um exemplo bem claro de como isso acontece na prática, né? Pois é, Luciana, aí você falou uma coisa bem interessante. Houve tempos na história da educação que a educação era centrada no professor. Aí vem a palavra professor, de profeta, né? Então, o professor era o centro. Houve um tempo, né, na história da educação, em que não, é centrada no aluno, no final do século XIX, né? Então, ele é o centro. Hoje, não é mais. Hoje, nós entendemos que a educação, o desenvolvimento educacional, as relações, o foco, né, do aprendizado está nas relações humanas, né? Nem na criança e nem no professor, mas nessa síntese das relações humanas, que é algo mágico. Se a gente parar e pensar em situações da nossa vida significativas, a gente vai ver que foram uns momentos em que eu, com toda a minha história, com todas as minhas verdades, me deparei com uma outra realidade, com suas histórias, suas verdades, e encontramos ali algo que nos conectasse. Uhum. Né? Então, não foi centrado nem num, nem no outro, mas no que a gente conseguiu construir juntos, de coisas que foram iguais ou diferentes, mas que nós conseguimos nos conectar. E é nesta perspectiva que nós acreditamos a Open Learning Connect, nesta conexão humana, nesta construção. E isso tem teorias, viu? Vygotsky, por exemplo, no final do século XIX, foi um grande teórico da educação, onde ele traz toda a sua obra, né? Grande parte da sua obra é pautada nisso. Onde é que está o aprendizado? Aí ele fala da zona de desenvolvimento real, da zona de desenvolvimento potencial. E ele fala, nosso papel de professor está aqui no meio, que é o perguntador, é aquele que lança desafios capazes da criança resolver, que não estejam nem além das suas possibilidades e nem aquém. E como numa aula com 10, 15, 20, 30 crianças a gente consegue ter essa sensibilidade de saber o que está além, o que não está além nem aquém da necessidade de cada um? A gente erra o tempo todo, porque a gente vem com uma verdade única, né? Sorte de quem conseguir se adaptar naquele momento. E a adaptação, ela se dá de várias maneiras. Hoje eu me adapto, amanhã não. E aí, como que fica? Hoje eu sou A, amanhã eu sou B.
E como que fica na minha cabeça? Como fica na cabeça da criança? O que é ser A, o que é ser B, o que é ser C? Na Open Learning Connect, ela aprende a ser ela, o melhor dela. Por ela, pelos outros, mas é o melhor dela. Então, Edi, nesse formato, como que seria a questão de horas? Quantas horas cada aluno vai estudar na Open Learning Connect? Bom, pensando o seguinte, que tudo aquilo que já conversamos, né? Que a criança ainda estará vinculada a uma escola. Ela terá a sua escola, meio período, do jeito que ela vem fazendo, até que a Open Learning School esteja aí por todos os lugares, a criança possa estudar na Open Learning School, vinculada à Connect, aí fica muito mais simples. Mas enquanto ela estiver numa outra escola, ela terá que ter, né, a família que adotar, que for parceira nossa aí nessa educação, a criança precisará estar vinculada conosco de 10 a 20 horas semanais. Mínimo 10, que é o mínimo que temos para ajudá-la, né, nesta nova reconfiguração das práticas educativas, ajudá-la a levantar seus sonhos, as suas necessidades, a se conhecer, ela também conhecer os colegas, conhecer outras possibilidades de aprender. Lembrando que essas 10 ou 20 horas, né, dependendo do perfil, da necessidade da família, do que ela disser que é o melhor, não quer dizer que a criança vai ficar de 10 a 20 horas na tela, né? Se for 10 horas conectadas conosco, né? Conectadas tanto para as tutorias individuais, coletivas, mas também fazendo outras coisas no dia a dia, como oficinas, que ela esteja vinculada no seu bairro, com música, teatro, dança, mas que tenha uma ligação com o que a gente está ajudando ela a se construir, né? Então, ela não vai fazer uma oficina de balé desvinculada o que a gente conversa, ela vai trazer este sonho do balé e vai usar esta ferramenta da oficina como também um propósito para aprender, né? Outras áreas do conhecimento, por exemplo. Então, a gente imagina que de 10 a 20 horas é o necessário para este trabalho com as crianças, dessa conexão. Lembrando que uma conexão muito maior do que uma conexão que a gente faria de bate-papo online, ou simplesmente pelo sentido da conexão virtual. É uma conexão de propósitos, é uma conexão de princípios, nós vamos falar de valores, nós vamos falar de sonhos, vamos falar de sociedade, a criança vai se constituir enquanto um ser pensante, capaz, preparado e agindo no dia a dia, agindo de maneira ética, de maneira estética, cuidando, né, dos seus valores pessoais, cuidando dos valores comunitários, né, entendendo-se como um ser humano modificador do mundo, capaz de transformar para melhor o que ele tem, seja em qual esfera for. Edi, está chegando ao fim aqui a nossa conversa e muita coisa foi falada, muito enriquecedora essa nossa conversa. E eu queria que você deixasse aí uma última palavra, assim, para as pessoas que ainda estão com dúvidas, que querem entender mais sobre esse modelo, para que cheguem mais perto da gente. O que você diria para elas? O que eu diria é assim, cheguem mais perto da gente, né? Eu tenho certeza que o que a gente sonha para cada criança é o que vocês também querem, o que todo mundo quer, o que a criança quer. E é possível fazer. Cheguem junto, vem, conversem, perguntem, deixem aí perguntas. Dentro do possível, eu vou respondendo, Luciano, toda a equipe se dedicará a ajudar nestas respostas, né? Agendem encontros, liguem, deixem recados, entrem no site, se aproximem, se aproximem. É algo que é tão valoroso que não pode ficar confinado para a escola aberta, ou que ficou para o projeto Âncora, ou Escola da Ponte. Nós queremos este modelo de educação para todas as crianças do mundo. Então, você é uma delas, chegue junto, faça parte, faça perguntas, traga suas angústias, as suas dúvidas,
e vamos juntos nesse nova possibilidade aí de sociedade, de escola. Perfeito. Queria agradecer de coração a Edilene por novamente conversar aqui conosco. Foi uma delícia conversar sobre educação. É sempre bom a gente transformar junto. E estamos esperando todos vocês. Muito obrigado por estar conosco aqui. Estamos abertos aí a perguntas. Por favor, mandem as perguntas por qualquer um dos canais que nós temos. E nós somos a Open Learning School e queremos mudar a educação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Um Obrigada, abraço. Luciana. Um abraço a todos. Beijo. Beijo. Open Learning School. Aprender fazendo.